Fala, turma do Enem 2024, aqui quem fala é professor Helder, professor de Geografia, e eu estou hoje dando esse verdadeiro presente para vocês. Estamos aqui com o nosso Subindo o Nível da Geografia Física. Gente, nós sabemos que todos os anos a Geografia Física é sim uma das questões mais difíceis, né? Está entre as questões mais difíceis da prova de humanas. E a minha intenção, o meu objetivo aqui com esse vídeo é desmistificar um pouco, é trazer para você uma Geografia Física geralmente nivelada como difícil, para que você possa arrebentar e tirar onda nesse Enem 2024. Então eu quero falar em especial para todos que estiveram comigo aí no aulão Clímax Enem, organizado com a turma do Aprova Med Campina Grande. Estivemos lá no Aeromarinho no dia 21 de setembro, uma tarde maravilhosa, enriquecedora, e esse presente é para vocês e para todos os participantes do Enem 2024. Gente, então vamos lá. O nosso Subindo Nível, dessa vez, é falando aí sobre a Geografia Física. A Geografia Física que, sem sombra de dúvidas, está presente em todas as provas do Enem. Não tem como pensar na prova do Enem sem pensar na Geografia Física. E, inclusive, isso aí são dados, né? O SAIS, o sistema ARIDSAI, ele faz o raio-x do Enem. E ele nos trouxe agora, no ano de 2024, o seu raio-x de 2009 até 2023, aonde ele aponta ali, olha, o quarto lugar, né? O top 4 da geografia no Enem seria exatamente a Geografia Física. Tivemos de 2009 até 2023 56 itens, 56 questões lá na prova de humanas abordando temáticas relacionadas à geografia física. Então fica de olho, se prepara para essa temática que geralmente é muito difícil, pega muito aluno despreparado, mas este não será o teu caso aqui no ano de 2024. Vamos lá? Bora começar? Gente, primeira questão diz o seguinte: examine a imagem que apresenta a classificação dos rios segundo o grau de ramificações dentro de uma bacia hidrográfica. O exame de classificação dos rios revela que, bom, é uma questão que traz aqui, né, a hierarquia fluvial. É um termo que não é tão comum aos alunos, mas nós falamos na hierarquia dos rios dentro de uma bacia hidrográfica. A primeira grande dica que eu quero deixar para vocês é para você não confundir rio com bacia hidrográfica. O rio, ele é um curso de água. Na geografia, na hidrografia, nós estudamos a água a partir do seu ciclo. E esse ciclo, ele vai indicar exatamente todo o movimento ou todos os processos hidrodinâmicos desta água na natureza. Então, quando a gente analisa esses movimentos, a gente vai analisar a evaporação da água, a formação das nuvens, o sentido dos ventos, depois os tipos de chuva, né? Lembrar que nós temos 3 tipos de chuva: chuva frontal, chuva convectiva e a chuva orográfica. Não esqueça, chuva frontal, encontro de 2 frentes de temperaturas diferentes. Chuva convectiva, quando eu tenho o princípio de convecção do ar, esquenta a superfície, evapora a água, essa água sai do estado líquido, vai para o estado gasoso. Porém, quando esse vapor d'água ele ganha altitude, nós sabemos que um dos fatores climáticos é a altitude. Quanto mais alto o vapor d'água estiver, ele vai perdendo temperatura. Então, quando ele esfria, condensa, aí eu tenho condensação da água, a água vai sair do estado gasoso para o estado líquido e você tem a precipitação, que é a saturação aí da nuvem, né? Aí você começa a ter a chuva, então essa é a chuva convectiva. E temos o terceiro tipo de chuva, que é a chuva orográfica. Orografia vem de relevo, então sempre que você pegar qualquer questão do Enem falando sobre barreira orográfica, a orografia do lugar está falando sobre o relevo do lugar, certo? Então, a hidrografia vai estudar a partir desses movimentos. E quando essa água cai no continente, nós vamos analisar agora os cursos de água. Para onde essa água vai? Ela vai infiltrar no solo? Ela será absorvida pelas plantas? Ou ela vai escoar superficialmente dentro de um curso? Esse curso de água nós chamamos de rio. E aí, o rio, ele é um curso de água. E a bacia hidrográfica corresponde a uma área geográfica. Então eu sempre bato na tecla com os alunos: cuidado! Rio é um curso de água, bacia hidrográfica é uma área geográfica que está delimitada por divisores de água, ou que nós chamamos de interflúvios,
né? Flúvios são os rios, o que está entre os rios. Aqui eu tenho uma imagem que vai facilitar o nosso entendimento, né? Toda essa área que está aqui, ó, pontilhada em amarelo, indica uma bacia hidrográfica. E ela está delimitada por quem? Está delimitada por um divisor de água, ou aqui o que nós estamos chamando de interflúvio. Interflúvio de um lado, interflúvio do outro. Geralmente essas áreas de interflúvio elas são mais altas aí no relevo. E aí nós temos, quais são os componentes então de uma bacia hidrográfica? Os interflúvios, os canais afluentes e o canal principal. Aí esse canal principal, eu tenho ali em cima a sua nascente, eu tenho aqui embaixo a sua foz e eu tenho o curso do rio. E esse rio ele pode ser dividido em alto, médio e baixo curso. Certo? Então, a área geográfica, aliás, a bacia hidrográfica, para você aí que está anotando, pega aí o seu café, eu já estou aqui com o meu café. Gente, café é vida, não é não? Eu não sobrevivo sem o meu café. Então, veja, a bacia hidrográfica é uma área geográfica delimitada por divisores de água, por onde todos os processos hidrodinâmicos, todos os movimentos da água, convergem, ou seja, eles vão em sentido ao canal principal. Tudo que ocorrer de chuva dentro dessa área pontilhada aqui em amarelo na imagem, essa água ela vai escoar e vai alimentar o canal principal, o rio principal. E geralmente o rio principal é o que dá nome à bacia hidrográfica. Por isso que muitos alunos confundem o rio com a bacia hidrográfica. Tá percebendo aqui que o rio ele é um dos componentes da bacia, mas ele não é a bacia hidrográfica. O rio está dentro da bacia, ok? Voltando para a questão está falando sobre hierarquia dos rios. Tem alguns números aqui, né, no gráfico que mostra o número 1, número 2, 3 e o número 4 aqui embaixo. Essa hierarquia tem a ver com a ordem dos rios. Como vocês estão vendo, aqui em cima nós temos os rios que estão indicados com o número 1. São os rios que geralmente estão ligados à nascente. Então eles estão nos relevos mais altos, ocorrem nesses lugares mais altos, é a região de nascente. Os rios de segunda ordem, né, que está aqui na hierarquia 2, são os rios que são alimentados por rios da primeira ordem. E assim vai na sequência. Os rios de terceira ordem são alimentados pelos rios de primeira e segunda ordem. E o rio de quarta ordem é aquele rio que foi alimentado por rios de regime da primeira, segunda e terceira ordem. Então é uma sequência. Se eu tenho um canal que não está alimentando ninguém, por exemplo, esse número 1 aqui em cima, é um canal que não está sendo alimentado por nenhum outro rio. Então ele é um rio de primeira ordem. Veja que aqui eu tenho um de primeira ordem, aqui eu tenho um outro de primeira ordem. Esses dois juntos vão alimentar um rio de segunda ordem. Agora eu já tenho um rio de primeira e um rio de segunda ordem que juntos vão alimentar um rio de terceira ordem aqui embaixo, ó, pequenininho. E aí eu tenho, quando eu tenho a junção de primeira, segunda e terceira ordem, eu vou ter um rio de quarta ordem. Isso aí tem a ver com a hierarquia e isso vai falar muito sobre o relevo do lugar e a velocidade dessa água. Vamos para as alternativas. Letra A. Os rios de segunda ordem estão próximos aos afluentes, áreas de terrenos mais planos com muitas rochas. Gente, o rio, por gravidade, a água sempre sai dos lugares mais altos para os lugares mais baixos. Então, esses rios de segunda ordem que estão aqui em cima, por exemplo, próximos dos rios de primeira ordem, são os rios que estão próximos às nascentes. E as nascentes de um rio sempre são lugares mais altos. Então, a letra A está errada porque colocou o rio de segunda ordem em um terreno mais plano. E aí nós não temos esse rio de segunda ordem de característica em terrenos mais planos. Seria terrenos com uma declividade um pouco mais acentuada. Letra A está fora. Letra B. Os rios de primeira ordem estão próximos às nascentes, áreas mais elevadas e com maior declividade? Perfeito. Letra B vai responder a questão. Tá ali em cima, olha. Todos esses rios aqui, ó, de primeira ordem até o já lateral, são exatamente as áreas que estão próximas do que nós chamamos de interflúvio, né? Aí os chamados divisores de água. Então são os relevos mais altos. Letra B, perfeito. Letra C. Os rios de terceira ordem estão próximos aos leitos. Áreas independentes do regime de cheias e vazantes. Bom, a alternativa ia bem até próximos aos leitos. Então, veja,
O rio de terceira ordem, ele já está alimentando basicamente o canal principal, é tanto que aqui no meio dessa bacia hidrográfica nós temos um rio de terceira ordem bem extenso. Então ele é praticamente o leito, mas eu dizer que o leito de um rio, ele é independente ao regime de cheia ou regime de vazante de um rio, lembrando que o regime de vazante é quando a água desse rio, ele está um período de cheia e a água está tendo o seu curso normal, mas o leito do rio, sem sombra de dúvidas, ele é influenciado sim pelo regime de cheias e de vazantes, certo? Então, a letra C está errada. Letra D diz assim: os rios de quarta ordem estão próximos à foz. Certo, tudo bem, realmente, ó, o rio de quarta ordem aqui está exatamente na foz dele. Mas ele diz assim: área com um regime turbulento e mais veloz? Não, porque geralmente a região de foz de um rio é uma região mais plana. É o lugar em que esse rio ele já está se encontrando basicamente ao nível do mar. Então, o relevo mais acidentado, com mais declive, está no rio de primeira ordem. Então, é nesse momento que a água está com mais velocidade, ela está mais turbulenta. Já aquilo de quarta ordem, não, ele está bem mais águas, bem mais calmas. É quando a foz, né, esse rio vai desaguar em algum lugar. Letra E. Os rios de quarta ordem estão próximos aos divisores de água, áreas com grande capacidade erosiva e mais sedimentos? Não. Os rios que estão próximos aos divisores de água são os rios de primeira ordem. Tá aqui, ó, os que estão próximos a essa região pontilhada na imagem. Então é isso, gente. Primeira questão resolvida. Questãozinha aí de hidrografia, uma área da geografia que, para quem não conhece, nós chamamos de potamografia. Potamografia é o estudo dos rios. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Diz assim, prepara o coração agora que essa questão é boa. Cafezinho aqui, ó. Analise a imagem que representa o voo de um drone em uma parte da superfície terrestre. Aí nós temos aqui uma imagem, né? Um drone sobrevoando uma região. E ele diz, os sensores remotos presentes no drone operam. Então, gente, lembrar, tá? Ele não está falando do objeto drone, ele está falando do sensor que foi aplicado nesse drone. Então, por exemplo, o que é que eu tenho aplicado nesse drone? Segundo a imagem, eu tenho aqui certamente uma câmera, ó, esse primeiro quadrante aqui, ele está indicando que esse drone ele tem câmeras, mas ele também aqui ele tem um outro sensor que está pegando aqui certamente um infravermelho, algo desse tipo. Então ele tem vários sensores pegando várias faixas espectrais esse drone. Vamos lembrar uma coisa, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês. Eu tenho batido nessa tecla na sala de aula. Eu tenho chamado a atenção dos alunos, porque para mim isso é um grande ponto. É o chamado hot point para o Enem 2024. E é exatamente o quê? Geotecnologias e cartografia moderna. Gente, nós não aguentamos mais questões da cartografia clássica, da cartografia antiga, falando sobre projeção cartográfica, anamorfose de um mapa, projeção de Peters, projeção de Mercator, projeção de Robinson, projeção cônica, projeção plana, azimutal. Isso nós já sabemos, né? E nós já estamos cansados de resolver questões nesse perfil. Mas, imaginando que nós estamos na era da inteligência artificial, nós estamos vivendo o século XXI, quarta revolução industrial, alta tecnologia, utilização de aplicativos de georreferenciamento, de localização, Uber, iFood, tudo isso que nós estamos utilizando, o Waze, Google Maps. Então veja, nós estamos vivendo a era da tecnologia, então eu estou esperando questões da cartografia, porém questões modernas, questões atualizadas, trazendo este ramo da cartografia que é a geotecnologia. E quando nós pensamos no tal do sensoriamento remoto, o que é o sensoriamento remoto? Sensoriamento remoto é uma técnica de captação de dados à distância. Esse drone aqui dessa imagem, ele não está captando informações dessa região
Só que ele não está tocando na região. Ele não está descendo até essa superfície, tocando na superfície. Por isso que a captação de dados desse drone ela é uma captação de dados remota, é uma captação de dados à distância. E para isso nós temos um nome. O nome disso é sensoriamento remoto. E aí, quando a gente pensa nos sensores, por exemplo, a câmera de um celular ela é um sensor. Então, a partir dessa câmera, eu posso registrar informações, por exemplo, numa sala de aula. Eu posso tirar uma foto da sala de aula e depois, em casa, eu posso contar quantos alunos tinha na sala de aula, quantas meninas, quantos meninos tinham sentados na sala de aula, quantas cadeiras tinha na sala, quantas luzes acesas tinha dentro da sala de aula. Então, veja a quantidade de informações que eu estou extraindo de uma foto a partir de um sensor que foi a câmera do celular. Tá? Então, sensoriamento remoto é uma técnica de captação de dados à distância. E o sensor ele pode ser passivo ou ativo. Qual é a diferença entre um sensor passivo e um sensor ativo na técnica do sensoriamento remoto? O sensor passivo ele depende da energia, da radiação de uma outra fonte. Por exemplo, de uma luz. Se eu tiver um celular que não tenha flash e eu preciso tirar uma foto da sala, se eu desligar todas as luzes da sala e não tiver nenhuma iluminação entrando nessa sala, a foto que eu vou tirar vai sair tudo preto. Porque esse sensor que eu estou utilizando, que é a câmera, ele é um sensor passivo. Mas aí, para ter imagem na minha fotografia, eu preciso ter luz. Aí eu posso ativar um flash do celular, ou eu posso ligar as luzes da sala, ou eu posso abrir as janelas e de repente vai entrar radiação solar, vai entrar luz solar. Então, a câmera é um sensor passivo. Mas se eu tiver um celular com uma câmera de infravermelho, o infravermelho ele não vai precisar já dessa radiação, dessa fonte de energia. Por isso que o infravermelho é um sensor ativo. Então, quando nós pensamos, quando a gente observa, o sensor passivo depende de uma outra fonte de energia, de uma fonte de radiação. Já o sensor ativo não, ele sozinho já consegue captar os dados. E aí, por último, temos ali a faixa do visível e as outras faixas espectrais, ou multiespectral. Aqui eu trouxe um conteúdo que é da física, que é exatamente o chamado espectro eletromagnético. Gente, o sensoriamento remoto ele vai trabalhar tanto na faixa do visível, que é aquilo que nós conseguimos enxergar, por isso que nós chamamos de faixa do visível. Aqui nesse esqueminha temos aqui as cores, E temos também as outras faixas espectrais que aí a gente já não consegue enxergar mais. Você não consegue ver uma onda de infravermelho, uma micro-onda, a onda de rádio, a onda ultravioleta, o raio-x, os raios gama, você não consegue ver. Por isso que não está na faixa do visível. Porém, na imagem da questão, o drone ele trouxe a faixa do visível nesse primeiro quadrante, mas ele trouxe duas faixas aqui que não está na faixa do visível. Nós não enxergamos dessa forma. Então, quando ele pergunta na questão, os sensores remotos presentes no drone operam como? Letra A, com a composição de fotografia aérea. A única coisa que esse drone está fazendo é tirar foto dessa região? Não somente. Ele não está apenas captando fotos dessa região. Ele está operando a partir de um sistema de software vetorial. O que seria um software vetorial? É quando eu tenho, por exemplo, vocês com certeza já fizeram questões, que você tem assim, um mapa, e esse mapa ele está indicando uma região montanhosa. Aí não tem aquelas curvas de nível que nós observamos que são linhas? Aquilo ali são vetores. Eu estou desenhando uma montanha a partir de um vetor, que são traços, ou linhas. E não é isso que está sendo indicado na imagem. Letra C. O que nós estamos, os drones, aliás, os sensores do drone, estão operando a partir do processamento e o tratamento de imagens? Gente, não. O que o drone está fazendo é captando imagens. Quem vai processar, quem vai tratar as imagens é a segunda etapa que nós chamamos de geoprocessamento. Então, a primeira etapa é o sensoriamento remoto, a segunda etapa é o geoprocessamento, e isso vai alimentar o que nós chamamos de sistema de informação geográfica, que daqui a pouquinho eu vou mostrar a vocês como é que funciona. Então, a letra C não corresponde ao que está aparecendo na imagem. A letra D diz assim, um conjunto de faixas do espectro visível ou multiespectral, perfeito.
os sensores desse drone, que é um drone, por sinal, mega equipado, ele tem tanto câmeras quanto sensores de outras faixas espectrais. Então, letra D responde à questão. E a letra E falava que ele está operando com diferentes trajetórias orbitais ou suborbitais, aí não tem nada a ver, porque esse drone está fazendo apenas um voo e não uma órbita, né, como um satélite costuma fazer. Então, gente, olha, só para ficar mais claro para vocês, temos aqui, ó, esse esqueminha que mostra sensoriamento remoto, é a primeira técnica de captação de dados à distância. Geoprocessamento é exatamente o processamento dos dados que foram obtidos pelo sensoriamento, e isso vai alimentar o que nós chamamos de SIG, tá? Se você ver essa siglazinha na sua prova, SIG, está falando desse sistema aí, Sistema de Informações Geográficas, tá? Aí vamos voltar aqui para essa questão. Diz assim, ó: a interseção das geotecnologias envolvidas no geoprocessamento marcada com X na imagem refere-se a quê? Aí veja, na imagem nós temos aqui a técnica do sensoriamento remoto, a modelagem numérica de um terreno, o banco de dados geográficos, outras tecnologias envolvidas. Quando eu junto tudo isso aqui, né, a interseção de tudo isso, a letrinha X significa o quê? Letra A, o que nós estamos fazendo é uma modelagem do espaço? Nós estamos construindo, por exemplo, um mapa a partir da modelagem do espaço? Aí ele diz, ó, que torna o geoprocessamento mais dinâmico e permite estabelecer uma representação mais realista aos processos espaço-temporais? Gente, a interseção de tudo isso não é apenas a construção de um mapa ou a modelagem do espaço. Modelagem espacial que ele fala é isso, é a construção de um mapa. Mas o Sistema de Informação Geográfica, que é o nosso chamado SIG, ele vai além disso. O Sistema de Informação Geográfica ele está no seu GPS, ele está no aplicativo do iFood, ele está no aplicativo da Uber, ele está no aplicativo da 99, ele está lá num avião, ele está dentro de um navio. Então, ele vai muito mais além do que apenas uma modelagem do espaço. Na letra B, o que nós estamos fazendo é a projeção cartográfica digital que utiliza computadores para tratamento das informações e construção dos mapas qualitativos. Gente, olha, na verdade não é apenas isso, né? O que ele está trazendo na imagem é uma interseção mais complexa. A gente tem que procurar a alternativa que dá conta, de fato, se eu junto sensoriamento, modelagem, banco de dados e outras tecnologias, tudo isso junto vai apenas criar uma cartografia digital, apenas os mapas digitais? Não. Letra C, aos mapas digitais, como a gente acabou de dizer que não, né? Vê o que ele diz na letra D. Aos satélites artificiais? Não, também não. Os satélites fazem parte somente do sensoriamento remoto. Então o satélite estaria apenas aqui no sensoriamento, mas ele quer o X. Olha a letra E. Ao Sistema de Informação Geográfica, que corresponde ao conjunto, olha, o conjunto de procedimentos computacionais utilizados para armazenar ou manipular dados georreferenciados. Perfeito. Georreferenciamento é quando agora eu consigo encontrar um ponto exato na superfície terrestre. Quando eu tenho, eu preciso georreferenciar um furacão ou um terremoto. Aí eu vou ter exatamente na superfície terrestre, a partir de todos esses dados computacionais, do satélite, de tudo isso que está aí, eu consigo, com o meu sistema de informação geográfica, eu vou gerar um mapa indicando exatamente onde o terremoto começou, onde o furacão começou, onde aconteceu aquele evento que eu estou estudando. Certo? Então, esse, gente, é o Sistema de Informação Geográfica. Muito cuidado. Eu estou esperando ansiosamente uma questão sobre isso na tua prova. Olha a aplicabilidade disso, inclusive. Eu tenho falado em sala de aula, a gente tem previsto algumas coisas em sala de aula. Aquilo que eu estava falando agora há pouco para vocês. O geoprocessamento, o sensoriamento remoto ou SIG, no nosso dia a dia ou no dia a dia de alguns profissionais. Como, por exemplo, de um engenheiro agrícola, como, por exemplo, de um agricultor, ele utilizando um drone para acompanhar o desenvolvimento da sua plantação.
Podemos falar de um engenheiro civil utilizando um drone, utilizando a imagem de satélite para acompanhar. Podemos falar no governo, acompanhando, por exemplo, as queimadas na Amazônia, acompanhando o processo de desmatamento, a expansão na fronteira agrícola da soja. Então, tudo isso são técnicas que nós podemos utilizar, aliás, são dados que estão aí disponíveis onde? No Sistema de Informação Geográfica, certo? Aí vê só, próxima questão diz assim, observe o mapa. A seta no mapa aponta para a Cordilheira dos Andes. Aí temos aqui um mapinha, né, da América do Sul e tem uma seta apontando exatamente para o que nós conhecemos aí como Cordilheira dos Andes. Aí ele diz o seguinte, a Cordilheira dos Andes é a maior cadeia montanhosa do mundo em comprimento e passa por diversos países como Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. Além disso, possui o pico mais alto da América, a montanha Aconcagua, com 6.962 metros de altura. O processo de formação da cordilheira ocorreu de forma lenta e demorou milhões de anos para chegar ao que é hoje. O fenômeno tectônico ocorreu a partir do choque da placa sul-americana com a placa de Nazca, as quais obedecem um movimento de bordas convergentes, resultando no dobramento e elevação da cordilheira. Outro processo que ocorre é a fusão, o derretimento parcial da placa inferior, formando o magma. Como esse é menos denso que as rochas, ele sobe para a superfície e assim origina os vulcões desta região. Perfeito, um textinho bom, completo, claro, sem nenhuma palavra difícil, né? Bem didático. Eu achei o texto muito didático dessa questão. Aí ele diz o seguinte no comando. Identifique nas alternativas que seguem qual o fenômeno tectônico responsável pela formação da Cordilheira dos Andes. Então, gente, qual foi o fenômeno tectônico, né? Vamos falar de tectonismo, responsável pela formação da cordilheira. É a zona de Benioff? É a fragmentação magmática? São os falhamentos divergentes? Subducção e abducção? Ou sismicidade epirogenética? Bom, eu vou utilizar um outro esquema para explicar para vocês. Olha só esse esquema aqui, ó. Aqui eu tenho uma placa oceânica, aqui eu tenho uma placa continental. Eu tenho o choque dessas duas placas. Aqui eu tenho duas setas, onde essas duas placas elas estão se chocando. Mas se você observar direitinho, a plataforma oceânica ela foi empurrada para baixo. Quando ela é empurrada para baixo, nós dizemos que esse movimento que a placa tectônica está fazendo, nós chamamos de subducção, sub abaixo. Então, quando a placa oceânica é empurrada para baixo. Aí você poderia me perguntar, professor, e por que ela está sendo empurrada para baixo? Porque ela é mais pesada. Além de existir a placa tectônica, ela tem o oceano em cima dela. Então ela é mais pesada do que a placa continental. Então ela vai ser empurrada para baixo. Então ela é empurrada para baixo pelo movimento de subducção. E a placa continental foi empurrada para cima dessa placa oceânica e ela começa a dobrar. Ó. Aqui eu tenho as dobras. E aí essas dobras vai formar uma cadeia montanhosa que nós podemos chamar, como foi dito na questão, a chamada Cordilheira dos Andes. Então veja, a placa oceânica que foi para baixo, subducção, a placa continental que foi empurrada para cima, abdução. Achamos a resposta da questão, que é exatamente letra D. O processo de formação da Cordilheira dos Andes foi que a placa sul-americana passou por um movimento de subducção, por isso ela dobrou e formou essa cordilheira. E a placa de Nazca ela foi empurrada para baixo pelo movimento de subducção, sendo empurrada aí para baixo. Aí eu queria falar para vocês um pouquinho sobre essa letra A, que fala aí sobre zona de Benioff. O que é a zona de Benioff ou plano de Benioff? Vocês estão percebendo aqui que na imagem, a placa oceânica que foi empurrada para baixo, ela está entrando em contato com o magma. O que é que acontece com a rocha quando ela entra em contato com o magma? O que acontece é a sua destruição. Então essa placa tectônica, quando ela é empurrada para baixo, ela vai entrar numa zona de destruição que nós chamamos de zona de Benioff. É uma zona de fusão.
ela esquenta tanto que ela começa aqui a derreter. Aí ela derrete, esse magma, como é mais leve, né, como foi dito no texto da questão, ele vai ser empurrado para cima e vai formar esses vulcões, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, zona de Benioff é uma zona de destruição da placa quando ela sofre com a subducção, tá? Bom, gente, cuidado para você não confundir. Lá na questão, ela trouxe aqui, ó, o que seria uma sismicidade epirogenética? Vamos falar sobre isso. O que é a tal da epirogenia, né? Vou trazer para cá. Movimento epirogenético é o seguinte. Quando eu tenho movimentação das placas tectônicas, só que uma movimentação, isso aconteceu há muito tempo atrás. Em eras geológicas passadas, no processo de formação desse planeta, nós tivemos soerguimento e tivemos rebaixamento de partes da crosta. Quem é que faz isso? Qual é a força endógena, interna? Qual é a força endógena do nosso planeta que pode movimentar as placas tectônicas? Nós chamamos de corrente de convecção do magma. É o magma superaquecido embaixo dessas placas tectônicas que faz com que elas se movimentem. Então, quando eu tenho esse magma empurrando a placa para cima, isso pode ser no meio da placa, não precisa ser na borda de uma placa. Como está aqui, ó, nessa imagem, eu tenho um movimento epirogenético ou epirogenia, uma epirogenia positiva. Já aqui na segunda imagem, a placa foi puxada para baixo, epirogenia negativa. Aqui, por exemplo, eu poderia ter formação de um monte, formação de um planalto. Aqui do outro lado eu posso ter uma depressão, uma bacia sedimentar. Então veja, o movimento epirogenético ele pode ocorrer no meio de uma placa. E o movimento orogenético, oro vem de horizontal, epirogenético vertical. Veja que nas duas imagens que estão aqui na tela, o movimento é vertical, o positivo para cima, o negativo para baixo. Já no movimento orogenético é aquele que vocês estão mais acostumados a estudar. Quais são os movimentos horizontais de uma placa tectônica? Movimento convergente quando elas se chocam, movimento divergente quando elas se separam e o movimento transformante quando elas deslizam uma sobre a outra. Então, cuidado, movimento epirogenético é vertical. Epirogenia positiva puxa para cima, epirogenia negativa puxa para baixo, tá? Bom, aqui eu tenho um desafiozinho aí para vocês. Qual feição fisiográfica está sendo representada na imagem na cor vermelha? Então veja, aqui nós temos o Oceano Atlântico, essa cor vermelha aqui, ó, no meio aqui do Oceano Atlântico. Qual o nome dado a essa estrutura que está se formando no fundo do Oceano Atlântico? E agora, o que responder aí? Vou até tomar aqui um cafezinho, está até esfriando meu café. Veja só, o nome dado a essa feição é exatamente a dorsal mesoatlântica. Isso aí é uma dorsal oceânica que está se formando a partir de movimento das placas. Mas a pergunta é, qual o movimento tectônico responsável pela formação das dorsais? Essas duas placas que vocês estão vendo aqui, elas estão se movimentando de que forma para que a dorsal apareça? É um movimento convergente? É um movimento divergente? Ou é um movimento transcorrente? Gente, cuidado! A formação de uma dorsal é a partir de um movimento divergente. Essas duas placas aqui, elas estão se separando, elas estão se afastando. E na hora que elas se afastam, o magma extravasa pelo meio dessas placas e ele vai chegar na superfície, só que na superfície da litosfera, né? Isso aí está no fundo do oceano. Ele não vai chegar lá em cima do oceano. Mas ele vai chegar no fundo do oceano e ele vai esfriar. E o magma, quando esfria, forma rocha magmática. Então, a dorsal é uma pequena cadeia montanhosa, pequena em altitude, tá? É uma pequena cadeia montanhosa que está se formando no fundo do Oceano Atlântico e ela está em processo de formação. Todos os anos, essas placas se afastam um pouquinho. Aí lembrar da teoria da deriva continental do Alfred Wegener, né? Então, todos os anos ela se afasta um pouquinho. Todos os anos esse magma extravasa um pouquinho, esfria e forma rocha magmática. E a gente já consegue fazer esses registros a partir de imagens espaciais. Então,
dorsal mesoatlântica se forma a partir do afastamento das placas, ou seja, movimento orogênico, horizontal, movimento divergente e não convergente, tá? Cuidado com isso aí. Vamos para mais uma questão e diz assim essa questão. Analise os processos endogenéticos da seção da crosta terrestre apresentada na imagem. Aí nós temos aqui um esquema, né, com o número 1, mostrando aqui certamente uma placa continental. Aqui temos uma placa, a crosta oceânica, ó, ela sendo sempre empurrada para baixo, ó, tá vendo? Uma setinha para baixo, outra setinha para baixo. Então a gente já sabe que é um movimento de subducção, né? Sempre que a placa oceânica é empurrada para baixo, subdução. Aí aqui temos o 2, ó, o 2 exatamente com uma região onde o magma está extravasando, ó, é a chamada dorsal, né? Ou essa dorsal que a gente acabou de ver na imagem anterior. Temos aqui o 3 com a formação. Aqui eu tenho uma crosta continental, muito semelhante àquela imagem que a gente viu para entender a Cordilheira dos Andes. Ó, aqui eu tenho a crosta oceânica, aqui eu tenho a crosta continental e aqui eu tenho a formação da cadeia montanhosa, né? Aí ele pergunta na questão, no comando da questão. Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente às formas de relevo. O número 1, ele está falando exatamente de um magma que quando consegue chegar na superfície, ele vai chegar na superfície e vai alterar esse relevo, formando ali o que nós chamamos de ilhas, as chamadas ilhas vulcânicas, né? Então aqui eu tenho um conjunto de ilhas. O número 2 são as dorsais. O número 3, nós temos uma fossa oceânica, que são, inclusive, um tipo de relevo submarino, que é um relevo muito profundo, as fossas oceânicas. Tem uma placa sendo empurrada para baixo. E no número 4, nós temos uma cadeia de montanhas. Então, a alternativa correta, letra A. Número 1, arco de ilhas. Número 2, crosta, a cadeia meso-oceânica. Número 3, uma fossa oceânica. Número 4, montanhas. Letra A já respondeu a questão. A letra B estava dizendo que essas pontas aqui formam uma planície, e não é planície. Aí você está vendo que o relevo está começando a ser alterado, né, formando umas pontas. Então, se eu tenho pontas, eu não tenho planície. Já estaria errado daí. Na letra C diz elevações oceânicas. Vamos dizer que pudesse ser elevação oceânica. Mas ele disse que o número 2 seria um Rift Valley. Para quem já fez Enem, para quem vem treinando com questões do Enem, deve lembrar daquela questão que falou sobre o chifre da África e perguntava qual era o processo que estava acontecendo ali naquela região do chifre da África. E a resposta era o rifteamento da crosta terrestre. O que é o rifteamento da crosta terrestre? É o que nós conhecemos por falhas geológicas. É quando a placa tectônica ela está se quebrando, ela tem uma falha, ela vai se quebrar. Então, lá na região do chifre da África, no Vale da Grande Fenda, nós temos um processo de rifteamento. Mas o que está indicado aqui no número 2 não é um processo de rifteamento, é um processo de formação de uma dorsal. Aí eu tenho duas placas tectônicas se afastando. Então, Rift Valley não pode responder a questão. Na letra D está falando sobre colinas, né? Aqui não é uma formação de colina, porque aqui tudo é oceano. Então as colinas elas ocorrem no relevo continental e não no relevo submarino. E na letra E ele fala sobre cristas. Cristas aqui primeiro poderia até ser uma crista, mas aí ele colocou o número 2, seria uma plataforma continental. Gente, isso aqui está no fundo do oceano, ó. Crosta, tudo aqui é oceano, isso aqui está no fundo do mar. Então, o número 2 não caberia na letra E, aí como plataforma continental. A alternativa correta, letra A, arco de ilha, cadeia meso-oceânica, fossa oceânica e montanhas. Beleza? Próxima questão. Gente, tempestades de poeira voltaram a encobrir cidades e a assustar os moradores na tarde desta sexta-feira, 1º de 2021, no interior de São Paulo. O fenômeno atingiu as regiões de Presidente Prudente e Araçatuba, no oeste paulista. Cidades da região nordeste do Mato Grosso do Sul também foram afetadas pelas nuvens de poeira. A tempestade de poeira já havia atingido as regiões de Ribeirão Preto e Franca, em São Paulo, no norte do estado e o sul de Minas Gerais, no último domingo. A densa nuvem de poeira encobriu as áreas urbanas e atingiu a zona rural.
Em Penápolis, o vento forte causou destelhamento de casas, queda de árvores e rompimento da fiação elétrica. Segundo a prefeitura, a região central ficou sem energia, deixando o trânsito em situação de caos. Em Presidente Prudente, a tempestade de poeira derrubou fios energizados e árvores, quebrou vidraças e arrancou placas de publicidade. Em Mato Grosso do Sul, tempestades de poeira foram registradas em Três Lagoas e Nova Alvorada do Sul, próximas à divisa com São Paulo e também na capital, Campo Grande. Em Três Lagoas, os ventos chegaram a 68 km por hora, segundo a Defesa Civil Estadual. Após a passagem da nuvem, com pó e detritos, caiu um temporal. Na capital, o poeirão encobriu vários bairros e obrigou os moradores a se trancarem em casa. Beleza, textinho aí falando, texto longo inclusive, falando sobre tempestade de poeira e as suas consequências, né? Aí ele diz assim: sobre o fenômeno tempestade de poeira, assinala a alternativa correta. Letra A. Esse fenômeno ocorreu devido às partículas do solo estarem expostas sobre as vegetações nativas de regiões como Mata Atlântica e São Paulo e o Cerrado no Mato Grosso do Sul. Gente, aí vamos lá, vamos entender um pouquinho como se forma uma tempestade de poeira, né? A tempestade de poeira, como está aí nessa imagem, ela se forma sobretudo em regiões de clima árido e semiárido. Aí você pode me perguntar: Helder, mas como é que você me diz que uma tempestade de poeira ela se forma na região de clima árido e semiárido, se a região que ele falou aí na questão é uma região de clima tropical, né? Que é a região sudeste. Região de clima tropical, tropical de altitude, ou até mesmo um tropical úmido. Então, como é que vai justificar isso? Gente, sobretudo tem que ser uma região em que o solo ele tem que estar exposto. Se eu tiver solo e eu tiver em cima dele cobertura vegetal, como ele falou na alternativa A vegetação nativa, esses detritos, essa poeira, ela não vai sair dali, porque a vegetação vai prender essa poeira. Então a letra A não pode justificar a formação de uma nuvem, de uma tempestade de poeira, porque para ter isso aqui, ter toda essa movimentação, eu tenho que ter as partículas livres, não pode ter nada prendendo as partículas, para quando o vento passar aí nessa região, o vento poder pegar essa poeira e colocar na atmosfera e formar essa tempestade. Vamos para a letra B. Esse fenômeno, conhecido como Habub, tem como origem as correntes marítimas que sopram forte em direção ao continente, causando ventania por onde passa. Gente, o fenômeno Habub, eu vou falar agora sobre ele, mas as tempestades de poeira, como foi perguntado na questão, não são originárias de correntes marítimas. Elas são originárias a partir de massas de ar. Então, eu tenho que ter alguma movimentação na atmosfera. Nós sabemos que existe, sim, influência das massas de ar, das correntes marítimas nas massas de ar. Mas o fator que está diretamente ligado à formação de uma tempestade de poeira não é uma corrente marítima, e sim uma massa de ar. Então, a letra B colocou como sendo a corrente marítima a origem do efeito Habub. Na letra C, diz assim, ó: o fenômeno conhecido como Habub é causado por temporais com ventos fortes que, em contato com o solo muito seco, tá indo bem, formam uma espécie de rolo compressor de sujeira que pode chegar até 10 km de altura. Tais ventos são oriundos da chegada de uma frente fria. Perfeito. Gente, olha, o efeito Habub, quando você olha para essa nuvem de poeira, que assusta tanto, né? O pessoal, quando vê isso, se assusta muito com essa nuvem de poeira. Na verdade, é exatamente o que está aí nessa imagem, né? Há uma frente fria chegando nessa região, o vento está se deslocando numa velocidade mais alta, e esse vento, quando bate nesse solo exposto, um solo seco, né? Não, o solo não está pesado, as partículas estão soltas, essas partículas vão para a atmosfera e serão empurradas para essa região. Se for num deserto, acontece no deserto. Se for numa zona urbana, vai para dentro da cidade. E aí é nesse momento que o homem começa a olhar para a tempestade de poeira com um certo pavor, com um certo medo. E aí causa danos, prejuízos, em alguns casos até morte de pessoas, né? Então veja, o efeito Habub está ligado exatamente a isso. A letra C vai responder a questão.
E ele colocou no finalzinho, ó, tais ventos são oriundos da chegada de uma frente fria. Veja que na questão, no texto, lá no finalzinho, ó, nas últimas linhas diz assim: após a passagem da nuvem com pó e detritos, caiu um temporal. Então, logo na sequência, veio uma chuva nessa região. A frente fria, neste caso, vinha carregando uma chuva. Só que aí os ventos chegaram primeiro, bateram no solo, levantaram a poeira, empurraram a poeira. Tempestade de poeira. Logo na sequência, chuva. Chuva nessa região aí, tá? Letra D dizia assim: o fenômeno é causado pela movimentação das massas de ar nos polos. Aí não, né? Inclusive, a região que foi citada na questão nem é uma região polar. Estamos aqui numa região tropical. Letra E. Esse fenômeno sofre influência do El Niño e acontece geralmente em regiões nas quais houve longos períodos sem chuva. Gente, olha, a mesma justificativa que eu dei agora há pouco sobre correntes marítimas. El Niño é um fenômeno climático, mas ele ocorre no mar primeiro. Né? Então, quando a gente fala de El Niño e Laninha, El Niño e Laninha são anomalias térmicas. Quando eu tenho um aquecimento fora do normal, né? Um aquecimento anormal das águas do Pacífico, El Niño. Quando eu tenho resfriamento anormal das águas do Pacífico, Laninha. Sei, né? A gente já sabe que El Niño e Laninha atua diretamente na dinâmica atmosférica. Sabemos, a água quanto mais fria, menos chuva. A água quanto mais quente, mais chuva. Inclusive, El Niño e Laninha, mesmo ocorrendo no Oceano Pacífico, a relação de temperatura dos oceanos Atlântico e Pacífico é uma relação inversa. Quando o Pacífico esquenta, o Atlântico esfria. Quando o Pacífico esfria, o Atlântico esquenta. Então veja, quando ocorre Laninha lá no Pacífico, aqui a água está mais aquecida, mais chuva. Quando ocorre El Niño lá no Pacífico, a água aqui está mais fria, nós temos período de mais seca. Sobretudo nesse Atlântico que atinge aqui a região norte e nordeste do Brasil. Então cuidado, porque El Niño e Laninha afetam o regime de chuvas da nossa região nordeste, sim, tá? Mas não é esse o fator diretamente ligado à formação da tempestade de poeira. Tranquilo? Então tá aí, efeito Rabubi, para quem não conhecia, são as tempestades de poeira. Observa... Opa, questãozinha boa essa daí. Vamos lá. Observa a imagem a seguir. Aqui nós temos uma imagem que mostra, né? 90 graus norte, 60 graus norte, 30 graus norte, 0 grau, 30 graus sul, 60 graus... 90 graus sul. Alta pressão, baixa pressão, baixa pressão ou ciclonal. Ok. Alta pressão, certo. Bom, ele diz assim na questão. Em relação à imagem apresentada, a ação alternativa correta. Aí vê o que diz na letra A. A baixa pressão, a ascensão e o aquecimento do ar seco provoca a condensação do ar e as chuvas ao longo de todo o ano nas regiões onde ocorrem. Gente, como assim? O ar seco, o aquecimento do ar seco provoca chuva. O que é que provoca chuva? É o resfriamento de um ar úmido. Quando eu tenho umidade no ar e eu tenho resfriamento dessa umidade, quando eu esfrio o vapor d'água, ele condensa. Então, quem forma chuva é o resfriamento do ar úmido e não o aquecimento do ar seco. Tá? Então, letra A, fora. Letra B diz assim: os ventos que sopram do Equador em direção aos trópicos são contralísios e formam, juntamente com os ventos alísios, uma célula de circulação atmosférica conhecida como célula de Hadley. Vamos lá observar isso. Linha do Equador seria o grau zero aqui, né? Ó, grau zero. Os ventos que saem dos trópicos em direção à linha do Equador, nós chamamos de ventos alísios. São os alísios de Nordeste, alísios de Sudeste. Eu vou colocar aqui outra imagem, porque o Enem e alguns vestibulares, eles gostam de fazer isso. Eles invertem algumas imagens para que saia do nosso padrão visual. Nós temos um padrão visual. E aí, veja, o padrão visual da gente analisar esse conteúdo nos livros didáticos e nas aulas é esse aí. Aí o Enem fez o quê? Essa questão, na verdade. Essa questão fez o quê? Pegou um padrão que a gente vê dessa forma e colocou deitado. Então isso, às vezes, dificulta a interpretação do aluno. E aí a gente tem que lembrar,
Lá na competência 2, habilidade 6, o participante do Enem, ele deve estar apto, né? Ele deve ter a habilidade de interpretar gráficos, imagens, tabelas. Então, tudo isso aí é previsto no edital, nós sabemos disso, né? Aí, veja só, quando a gente observa aí nessa outra imagem, fica mais fácil da gente entender. Vê só, aqui linha do Equador, aí eu tenho ventos alísios, ó. Aqui eu tenho trópico de Câncer, trópico de Capricórnio nessa cor rosa. Aí eu tenho os ventos saindo, ó. Vento saindo do trópico em direção à linha do Equador. Vento saindo do trópico de Capricórnio em direção à linha do Equador. Veja que os ventos aqui eu estou chamando de vento alísio de Nordeste, vento alísio de Sudeste. Estão percebendo que a linha do Equador é uma zona de encontro dos ventos alísios? Então, nós dizemos que a linha do Equador é o que nós chamamos de Z-City, zona de convergência intertropical. Convergência é encontro, intertropical significa entre os trópicos. Então, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, eu tenho esses ventos se encontrando na linha do Equador, formando a conhecida e famosa Z-City. Certo? Então, isso aqui são ventos alísios. Na hora que o vento volta, porque o vento vem mais frio, chega na linha do Equador e ele esquenta, porque a linha do Equador não é a zona mais quente do planeta. Quando o vento esquenta, aí eu diminuo a pressão atmosférica, o vento sobe. No que ele sobe, ele é empurrado de volta para o trópico. Aí nós chamamos esse vento que sai da linha do Equador em direção ao trópico, nós chamamos de contralísio. Vou voltar aqui à imagem da questão. Ó. Olha como está aqui, ó. O vento que sai da linha do Equador para o trópico é o contralísio. O vento que vem do trópico para a linha do Equador é o vento alísio. Então você está percebendo que aqui existe uma célula, aqui tem um ciclo. Ó. O vai e vem desse vento, vai e vem. Ele vem do trópico, chega na linha do Equador, esquenta, sobe, volta contralísio. Vem alísio, volta contralísio. Esse movimento aí, essa célulazinha aí, nós chamamos de célula de Hadley. Então tá aqui, perfeito. A alternativa vai responder a questão, ó, letra B. Os ventos que sopram do Equador em direção aos trópicos são os contralísios. Ótimo. Aí diz assim, voltar aqui. E formam, juntamente com os ventos alísios, uma célula de circulação atmosférica conhecida como célula de Hadley. Ótimo, responde a questão. Na letra C, diz assim. Na latitude de 60 graus, nos dois hemisférios, formam-se zonas de baixa pressão. Vamos ver até aqui, ó. 60 graus norte, 60 graus sul. Zona de baixa pressão? Sim, perfeito. As quais atraem os ventos derivados de latitudes tropicais, dando origem aos ventos denominados de ventos do leste. Gente, ó, 60 graus está aqui em cima no gráfico, ó. Ventos de oeste. Não são ventos de leste, ventos de oeste. Então está errada a letra C. Letra D. Nas regiões polares, o ar frio e denso formam núcleos de baixa pressão. Olha aqui, ó, região polar, 90 graus norte, 90 graus sul. Região de alta pressão, não é região de baixa pressão. Lembre-se, região de baixa pressão é uma região mais quente. Região de alta pressão é uma região mais fria, tá? O peso do ar é maior. Afinal, nós sabemos, o ar frio é mais pesado, o ar quente ele é mais leve, tá? Na letra E diz assim, nas latitudes subtropicais, quando o ar já ascendeu, significa que ele se encontra relativamente seco, o que justifica a presença da maior parte dos desertos na latitude 90 graus. Vejam só, primeiro, a maior parte dos desertos não estão na latitude 90 graus. A maior parte dos desertos estão na latitude 30 graus, que é exatamente nos trópicos. A maior parte dos desertos, trópicos, tá? Os desertos não estão na linha do Equador. Os desertos estão nas linhas tropicais. Então, a letra E está errada, colocando o deserto nos polos. Ah, professor, mas não tem um deserto frio? Tem. E os outros desertos? Estão todos... Ele disse, ó, a presença da maior parte dos desertos na latitude 90 graus. E não é, tá? Então, bora lá. Mais uma questãozinha de circulação geral das massas do planeta. Diz assim, a imagem ilustra a ação de um agente natural no planeta caracterizado por... Vamos ver as afirmativas, né? Na letra A.
inversão sazonal, sazonal é período, né, de fluxos atmosféricos nas zonas temperadas. O que é uma zona temperada? Aqui eu tenho o linha do Equador, aqui eu tenho o Trópico de Câncer, aqui eu tenho o Trópico de Capricórnio. Entre esses dois trópicos, nós chamamos de zona tropical. Depois do trópico, eu tenho zona temperada. Aqui no hemisfério norte, zona temperada do norte, aqui no hemisfério sul, zona temperada do sul. Gente, há alguma inversão de período? Primeiro que isso aqui é constante. Não existe sazonalidade na circulação geral. A circulação geral da atmosfera ela é constante, ela não muda. Então, nem há inversão e não há sazonalidade nos fluxos atmosféricos. Eles sempre são assim. Na letra B diz, o que nós estamos observando aqui na imagem é a formação de... a formação de baixa pressão na linha do Equador. Aqui na linha do Equador, onde ele colocou um pontilhadozinho com a letra B. Aqui eu tenho uma zona de baixa pressão, perfeito. Lembra, zona de baixa pressão é uma zona aquecida. O peso do ar é menor. Aquela pergunta que eu sempre faço na sala de aula. Gente, o que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é o peso do ar. Então, o ar é mais pesado nos lugares mais frios. O ar é mais leve nos lugares mais quentes. Então, se a linha do Equador é a linha mais quente do planeta, com certeza a linha do Equador é uma zona de baixa pressão. Então, letra B responde a questão. Na letra E, dizia assim, expansão das brisas geladas em áreas ciclonais. Aí eu quero te dar uma dica, tá? Gente, ciclone se forma em regiões quentes, zona de baixa pressão. Os ventos vão para dentro desse lugar, um ciclone. Um anticiclone se forma numa região fria. Então, ciclone, região quente. Anticiclone, região fria. Quando ele diz na letra C, expansão de brisas geladas em áreas ciclonais, errado, ao contrário. Teria que ser uma brisa mais quente. Na letra D, movimentação constante de frentes frias para o Polo Sul. Peraí, Polo Sul. E aí eu tenho ventos indo constantemente para o Polo Sul. Detalhe, os polos não são regiões muito frias, não são regiões de alta pressão atmosférica. Então, o ar nessas regiões ele está sendo pressionado. O ar não vai para um lugar que ele é pressionado. O vento sempre, tá? Anote isso aí. O vento se desloca sempre da alta pressão para a baixa pressão. Ele sai do lugar que ele é pressionado para o lugar que ele não é pressionado. Então, região de alta pressão não é uma região receptora de ventos. Região de alta pressão é uma região repulsora de ventos. Então, é impossível eu ter movimentação constante de frentes frias para o Polo Sul. As frentes frias saem do Polo Sul e não vão para o Polo Sul, certo? E na letra E, é o mesmo erro da letra C, ó. A ascensão do ar aquecido nas regiões anticiclonais. Região anticiclonal não é região de ar aquecido, é uma região de ar frio. Lembra, ciclone, área quente. Anticiclone, área fria, tá bom? Então é isso. Ciclone, baixa pressão. Anticiclone, alta pressão atmosférica. Próxima questãozinha, agora falando em correntes marítimas. Vamos lá. As correntes marítimas se movimentam por todos os oceanos do mundo, transportando calor e por isso apresentam influência direta no clima. Perfeito. As correntes frias, por exemplo, podem contribuir para a formação de desertos. Ótimo. Aí diz assim, ó. Aí ele trouxe um mapa, né, na questão, trazendo na cor azul as correntes frias, na cor vermelha as correntes quentes, né? E ele diz que as correntes frias, está na cor azul, aqui as setas, elas podem formar deserto. Ok. Aí diz assim, com base no mapa e no excerto do texto, escolha a alternativa que relacione corretamente as correntes marítimas a seus respectivos desertos. Na letra A, ele disse assim, a corrente de Humboldt, eu acho que está pequenininha para vocês, eu vou trazer para cá. Ó. A corrente de Humboldt, que é essa que está subindo aqui ó, na América do Sul, aqui no Oceano Pacífico, na América do Sul. A corrente de Humboldt, ela é responsável pelo deserto do Atacama? Sim, que é o deserto lá no Chile. Ó. Coloquei aqui uma imagenzinha dos desertos. Ó. Deserto do Atacama, aqui na região da América do Sul, sobretudo lá no Chile.
Perfeito. O início da letra A, né? Segunda corrente. A corrente de Benguela. A corrente de Benguela está aqui no Atlântico, o Atlântico Sul, né? A corrente de Benguela, deixa eu voltar aqui mais a imagem. Corrente de Benguela subindo aqui exatamente no sul da África. E tem uma região desértica aqui, né? No sul da África. E aí, exatamente nessa região desértica do sul da África, nós temos dois desertos aí. Tanto o deserto da Namíbia, quanto o deserto de Kalahari. O da Namíbia está na zona litorânea e o do Kalahari está aqui, é um pouquinho mais dentro do continente africano. Então ele disse aqui na letra A que Humboldt formou o deserto, aliás, a corrente de Humboldt formou o deserto do Atacama e a corrente de Benguela está relacionada ao deserto do Kalahari. Perfeito, letra A, já respondeu a questão. Professor, e aí essa era uma questão que eu deveria saber os desertos? Sim, pelo menos esses principais desertos, precisaria saber a localização deles, tá? Atacama, Namíbia, Kalahari, o deserto de Vitória, o Saara e Colorado, ia precisar saber. Na letra B, ele disse que a corrente de Benguela é o deserto Kalahari, tá correto, a gente já viu que tá correto, né? Mas ele falou que as correntes das Canárias, aonde é que tá a corrente das Canárias, ó? Corrente das Canárias está exatamente aqui no norte da África. E a corrente das Canárias vai estar relacionada ao deserto do Saara e não ao deserto da Namíbia, né? Como ele falou na letra B. Corrente das Canárias, deserto da Namíbia. E aí, na verdade, a corrente das Canárias está ligada ao Saara, está aqui no norte da África. Então, letra B está errado. Letra C. Corrente de Humboldt, Namíbia, errado. Humboldt é do Atacama, então está fora. E ele colocou também que Benguela era o deserto de Vitória e Benguela, na verdade, está aqui no Kalahari, Namíbia, né? Na letra D, a corrente do Japão com o deserto de Gobi. A corrente do Japão é essa que está azulzinha aqui em cima, ó. Mas o deserto de Gobi está aqui no interior da Ásia, não está ligado a essa região, não. Então, o deserto de Gobi não foi contemplado. A corrente australiana ocidental, o deserto de Vitória, aí está correto. Olha onde está a corrente australiana ocidental. É essa que está aqui próximo da Austrália, ó. Aqui embaixo, essa azulzinha aqui. E o deserto de Vitória está exatamente nessa região. Então estaria correto se não fosse a primeira parte da alternativa D, falando da corrente do Japão. Eita. Letra E. Corrente da Califórnia, ligada ao deserto do Colorado. Então, corrente da Califórnia é essa que está aqui, ó. Corrente da Califórnia, aqui na América do Norte. E ela está exatamente ligada ao deserto do Colorado, ó, como vocês podem ver, perfeito. Mas ele disse que a corrente do Japão está ligada ao deserto do Iwadome. E, na verdade, a gente não tem essa região desértica Iwadome. Foi apenas uma pegadinha aí da questão. Então, a alternativa correta, letra A. E eu quero chamar a atenção de vocês para este carinha aí, o Humboldt, né? Então, o cientista Humboldt, ele fez muitas viagens. E ele analisou, quando estava nas suas viagens aqui pela América, ele analisou a presença de pinguins na água do Oceano Pacífico em regiões que a água não deveria estar fria, né? Então ele foi quem descobriu, a partir das suas análises, ele foi quem descobriu que existia uma corrente marítima polar, né, vindo aí do Polo Sul, subindo aqui pela costa da América do Sul, e ele foi quem detectou que existia uma corrente marítima fria. E é por isso que nós temos um deserto no litoral do Chile, chamado deserto do Atacama. Então não esqueçam o papel fundamental, sobretudo na ciência da América do Sul, que foi esse carinha aqui, o cientista chamado Alexander von Humboldt, tá? E por isso que a corrente tem o nome dele, né? A corrente de Humboldt é uma homenagem a este cientista que descobriu essa corrente marítima polar. Beleza? Vamos aí para mais uma questão e diz assim, ó. Observe os gráficos a seguir. Aí nós temos um primeiro gráfico. Gráfico 1. Frequência mensal de deslizamentos de encosta no estado do Rio de Janeiro no período de 1991 a 2012. Aí veja, o que a gente está vendo é que há deslizamento de encosta no estado do Rio de Janeiro. Quais são os meses que lidera, né? Aqui eu tenho o mês de janeiro, o mês de novembro e o mês de dezembro. É onde lidera o deslizamento de encostas, que é a famosa erosão, né? O outro gráfico diz assim, ó, índices médios de precipitação pluviométrica anual e de temperaturas no estado do Rio de Janeiro nas últimas décadas. Então eles fizeram como se fosse um climograma médio, um climograma que vai mostrar uma média, né?
Aí veja, climograma é um gráfico que apresenta nas colunas a precipitação média e nessas linhas aqui ele está indicando a temperatura. Ele colocou a temperatura máxima com essas bolinhas pretas e a temperatura mínima com os quadradinhos cinzas, né? Então veja, quando a gente observa, você está vendo aqui que os maiores índices de chuva ocorrem no início e no final do ano, ou seja, no período de verão, né? Que é exatamente o período mais quente, e o período do inverno é o meio do ano. Meio do ano aqui foi o período em que as temperaturas mais caíram, né? Elas foram aqui para menos de 20 graus Celsius. E a temperatura mais quente foi o período aqui do início e do final do ano. Aí olha o que ele diz no comando da questão. Considerando as informações fornecidas pelo gráfico 1 e 2, os deslizamentos de encosta e seus danos às populações são acontecimentos recorrentes nas paisagens das localidades urbanas e rurais no estado do Rio de Janeiro. A ocorrência desse fenômeno está relacionada com a dinâmica da natureza e a ocupação humana e econômica do espaço geográfico. Aí o comando diz assim: identifique, respectivamente, né, ou seja, na ordem, os fatores físicos e a intervenção humana que levam à ocorrência dos deslizamentos de encosta no estado do Rio de Janeiro. Então veja, primeiro ele quer o fator físico. Qual é o fator físico que provoca, né, que leva a esses deslizamentos? Clima tropical de altitude. Peraí, Rio de Janeiro está no litoral. Ele está no nível do mar. Então eu vou ter clima tropical de altitude? Não. Então eu já posso eliminar a letra A e letra B. Eu tenho um clima litoral úmido, clima tropical litorâneo úmido? Tenho. Então eu vou ficar com letra C e letra D. A letra E diz que era um clima tropical continental. Se eu estou falando do Rio de Janeiro, né? Nessas regiões do Rio de Janeiro, eu não vou me referir a um clima tropical continental. Onde é que ocorre o clima tropical continental? Ele ocorre lá no meio do nosso país, por exemplo, no Cerrado, né, na região centro-oeste, mas não aí no estado do Rio de Janeiro, que é um estado litorâneo, né? Então, letra E está fora. Vamos ficar aqui entre letra C e letra D. Na letra C, ele diz que a chuva está ocorrendo no verão. E na letra D, ele diz que a chuva está ocorrendo no inverno. E nós vimos no gráfico que as chuvas estão ocorrendo no início e no final do ano. O maior índice de chuvas é no início e no final do ano. Inclusive, é exatamente no início e no final do ano que nós temos os recordes de deslizamento de encosta. E início e final do ano aqui no hemisfério sul é o período de verão, não é o nosso inverno. O nosso inverno é no meio do ano. Então, veja, é o clima tropical litorâneo úmido com chuva no verão. Letra C responde a questão. E qual é a intervenção humana que leva a esses deslizamentos de encostas? A retirada da cobertura vegetal. Perfeito. Quando a gente retira a cobertura vegetal, o solo perde a aderência. Então, quando a chuva chega e chove nessas regiões de encostas, nós temos exatamente um peso maior no solo, ele perde essa aderência e vai embora. É erosão. Aí eu tenho uma dica para vocês. Atenção para vocês não confundirem, tá? Quando a gente fala de erosão laminar, lâmina do solo indo embora, existe uma diferença entre ravina e vossoroca. Qual é a diferença? Ravina são esses buracos que se abrem no solo pós-chuva, né, movimento erosivo, só que a ravina geralmente ela é inferior a 1 metro de profundidade. Já a vossoroca não. Aqui vocês estão vendo um buraco gigante que se abriu pós-chuva, e veja o tamanho das pessoas que estão aqui olhando o buraco, né, essa vossoroca, e o tamanho dela, né? Então, a ravina é pouco profunda e vossoroca são buracos gigantes que se abrem nessas regiões de encosta pós-chuva, tá? Ambos são erosão, são movimentos erosivos, mas um é menos profundo, o outro é mais profundo. Ravina menos profundo, vossoroca mais profundo. Beleza? Tudo tranquilo até aqui, gente? Vamos embora. Bom, um desafio. Em qual região do planeta ocorrem as chuvas de monções? E em qual estação do ano estão concentradas as chuvas nessa região? Quando a gente fala de chuva, de clima, fiquei com essa dúvida. E aí? Clima de monções ou chuva de monções ocorre onde? Desafio para você. Gente, ó, resposta. O clima de monções ele é característico da região do sul e sudeste asiático e ele tem uma particularidade. O clima de monções ele traz chuvas
torrenciais, inclusive no período do verão. E no período do inverno é um período mais seco. Porque o que acontece? Os ventos no período do verão, eles vêm do oceano em direção ao continente. Mas no período do inverno, vem do continente em direção ao oceano. Então, essa mudança no sentido dos ventos, e tem a ver com pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica, durante o período do verão, o oceano está mais frio do que o continente. Então, o oceano vai ser a região de alta pressão, o continente é a região de baixa pressão. E como eu disse a vocês agora há pouco, o vento sempre se desloca da alta para a baixa. Então, no período do verão, a água está mais fria do que o continente. Então, o vento sai do mar para o continente. Por isso que nós temos as chuvas de monções, que são chuvas torrenciais. Eu quero chuva torrencial mesmo, que eu esqueci. São chuvas com grande volume hídrico. Sabe aquela chuva que falta um pouco acabar o mundo com água? Pronto, é essa daí. Mas no período do inverno, a pressão atmosférica muda. Por conta do princípio do calor específico da água, no período do inverno a água ainda vai estar aquecida, que ela passou o verão todinho aquecendo. Então aqui no período do inverno o continente esfria muito mais rápido, então a alta pressão vai estar no continente, a baixa pressão vai estar no mar. Então o sentido do vento muda. Agora o vento sai do continente em direção ao mar, então o vento vem seco. Então por isso eu tenho seca no inverno, chuvas torrenciais no verão, lá na região do clima de monções, no sul e sudeste asiático. Beleza? Então, para você que não estava lembrado ou não sabia, revisãozinha aí sobre clima de monções. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Diz assim: a geomorfologia fluvial é um ramo da geomorfologia que compreende de maneira abrangente o estudo dos cursos de água e, mais recentemente, a atuação do homem nas modificações dos ambientes fluviais. Assinale a opção que contém exclusivamente formas ou feições associadas aos ambientes fluviais. Bom, aí ele quer saber o seguinte: o que é um ambiente fluvial? Ambiente fluvial são ambientes onde ocorrem os rios, né? São os chamados cursos de água. Então ele quer: marque a alternativa que apresenta relevo fluvial. Letra A, Talveg e Barra de Meandro. Letra B, Dolina e Uvala. Letra C, Matacão e Tor. Letra D, Inselberg e Fragmatopoma. Letra E, Estalactite e Morro Testemunho. Bom, bora lá. Primeiro, Talveg e Barra de Meandro são relevos fluviais. Vai responder a questão. Professor, o que é o Talveg? Talveg é exatamente o formato que o fundo do leito do rio tem. Então, qual é o Talveg? O Talveg em formato de V ou o Talveg em formato de U? Quando nós observamos os chamados rios de planalto, né, que são rios que têm correnteza, geralmente é um Talveg em formato de V, são rios menos profundos. Já os rios que têm um Talveg em formato de U, ou seja, o fundo do leito desse rio é um formato de U, nós temos rios mais profundos, que geralmente são os rios de planície. Aí a gente geralmente utiliza o rio de planalto para navegação, para produção de energia elétrica, e utilizamos os rios de planície para navegação, porque ele tem mais profundidade. Então, Talveg é o relevo do fundo do leito de um rio. E a barra de meandro? Meandros são essas curvas que o rio vai dando. Isso é muito comum em rio de planície. Por isso que nós temos lá no rio Amazonas tantos meandros, né? Tantas curvas que a água faz, exatamente para não subir relevo, já que a água naturalmente não sobe relevo, ela desvia o relevo mais alto. E aí esses meandros, eles podem formar essa estrutura que você está vendo aqui, que nós chamamos de barra de meandro. O que é essa barra de meandro? São sedimentos que estão sendo transportados pela água do rio, e quando a água faz essa curva, parte dos sedimentos são depositados aqui. Aí forma a barra de um meandro. São depósitos de sedimentos que vinham flutuando na água, vinham aí por flutuação na água, certo? Então, letra A responde a questão. Para quem ficou em dúvida do que são essas outras formas de relevo, vou mostrar agora. Aqui eu tenho o chamado Inselberg. Como vocês estão vendo, o Inselberg não é um relevo fluvial. É quando eu tenho um afloramento rochoso,
Também conhecido como Morro Testemunho, que inclusive estava lá na questão, ó. Morro Testemunho na letra E, Inselberg na letra D. Inselberg é isso aí, ó, é um afloramento rochoso que está testemunhando, ele é um morro testemunho. Ele está indicando que antigamente essa região toda do seu entorno estava nessa altitude aqui. Só que por um processo de intemperismo, erosão, tudo isso aqui foi rebaixado, mas ele ficou aqui testemunhando. Por isso que o nome é Morro Testemunho, é o Inselberg, tá? Fragmatopoma é muito comum nas regiões de corais. E aí não é um relevo, aliás, não é uma estrutura, né? Não é nem um relevo, não é uma estrutura comum nos rios. Isso aqui é comum nas áreas marítimas, né? São os corais. A dolina, como vocês estão vendo aqui na imagem, é uma região geralmente rochosa, onde a água estava infiltrando nessa rocha. A água fez algum buraco ali dentro, a água encontrou algum buraco dentro dessa rocha e ela foi se acumulando. Só que, com o passar do tempo, essa água infiltrou tanto e foi praticando o tal do intemperismo químico, que aí é como se fosse a tampa. A região da tampa disso aí, que era rocha, ela caiu, ela se desfez. É como se ela tivesse dissolvido. Aí formou uma dolina. Então, se a gente conseguisse voltar no tempo nessa imagem da dolina, tudo isso aqui era rocha. Mas aí a água foi infiltrando, foi desgastando essa rocha, e quando esse teto quebrou, aí a gente conseguiu ver a dolina, ela ficou parecendo um funil, tá? Tem algumas dolinas que parecem bem um funil, tá? Então, se voltasse no tempo, isso aqui tudo era rocha, você poderia passar andando aqui por cima. O Thor, inclusive a gente tem uma região aqui na Paraíba, né, que é a região lá de Cabaceiras, ali o Lajedo do Pai Mateus, apresenta exatamente o Thor ou matacão, né, como apareceu lá na questão. São essas rochas que aparecem exatamente com esse... São afloramentos rochosos que estão na natureza e eles apresentam essa forma devido ao processo de intemperismo e erosão. Pode ser intemperismo físico, onde o intemperismo físico, a variação de pressão e temperatura foi desgastando essa rocha e você tem essa sobreposição, né, de rocha em cima de rocha. Então essas rochas que aparecem aqui nós chamamos de Thor. As estalactites são relevos cársticos, né? Relevos carbonáticos, que aparecem dentro de cavernas, de grutas. E isso aqui nada mais é do que os minerais que estão sendo dissolvidos pela atuação da infiltração da água, e as estalactites estão no teto das cavernas ou desses lugares, né? Grutas, por exemplo. Estalactite está no teto. Estalagmite está no solo dessa região. Está na parte aí do piso, né? No solão, no piso. Então, estalactite no teto, estalagmite no piso. E aqui temos a uvala. A uvala, que está aqui na imagem, ela mostra, está dentro da geomorfologia fluvial. Quando eu tenho duas dolinas, ó, você percebe que onde está aqui o vala, aqui eu tenho uma dolina, aqui eu tenho a segunda dolina. Aí elas se conectaram. Quando eu tenho a conexão de duas dolinas, eu tenho a formação de uma uvala, certo? Então, se eu tivesse uma outra dolina aqui perto dessa e elas se conectassem com o passar do tempo, teríamos a formação de uma uvala. Tranquilo? Gente, vamos aqui para mais uma questão. Durante o ciclo lunar, de aproximadamente 4 semanas, observa-se uma mudança no diâmetro da Lua, quando a vemos de um mesmo local da superfície da Terra e sobre a mesma altura no céu, relativamente ao horizonte. A imagem apresenta, na verdade, uma montagem que permite a comparação desses diferentes tamanhos no decorrer de um ciclo completo. Aí temos aí a imagem da questão, né? Uma Lua um pouco maior de um lado, a Lua um pouco menor do outro. Aí ele disse assim, ó, admitindo que a metade esquerda da imagem corresponde ao maior diâmetro observável da Lua e a metade direita da imagem corresponde ao menor diâmetro observável da Lua. Podemos dizer que a parte esquerda e a parte direita da imagem correspondem nesta ordem, esquerda e direita, ao momento em que a Lua se encontra em seu apogeu e perigeu, afélio e periélio, periélio e afélio, perigeu e afélio, perigeu e apogeu. Bom, aí vamos relembrar, né? Nem adora isso. Translação, rotação, solstício, equinócio, eles adoram isso. Vamos falar agora de perigeu, apogeu, afélio e periélio. Gente, não esqueçam. Perigeu e apogeu
Geo vem de terra, geologia, estudo da terra. Peri, perto da terra. Perigeu, perto da terra. Apogeu, distante da terra. Então, quando a Lua está no seu perigeu, ela está perto da terra. Quando a Lua está no seu apogeu, é o momento na sua órbita que ela está mais longe, distante da Terra. Então, perigeu, superlua, apogeu, microlua. E afélio e periélio? Hélio vem de Sol, né? Teoria heliocêntrica. O centro, aliás, o Sol é o centro do universo. Hélio. Então, afélio, distante, periélio, perto do Sol. Então, quando a Terra está mais distante do Sol, afélio. Quando a Terra está mais perto do Sol, periélio. Então, periélio e afélio não respondem à questão, porque a questão está perguntando sobre a Lua. Então, a resposta só pode ser perigeu ou apogeu. Perigeu quando a Lua está maior, apogeu quando a Lua está menor. Peri, perto, Lua perto, superlua. Apogeu, distante, microlua. Então vamos voltar para a questão. A sequência que ele quer, Lua maior, superlua, então a Lua está perto, perigeu. E quando a Lua está mais distante, microlua, apogeu. Então, sequência da resposta, perigeu, apogeu, letra E. Certinho? Gente, então é esse. Esse foi o nosso Subindo Nível, né? Nossa revisão aí para Geografia e Física para o Enem. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, né? Aqui para quem está assistindo pela internet, o nosso encontro virtual. Para quem esteve comigo lá no Clímax, lá no Aeromarinho, meu forte abraço. Continuem treinando. Eu acho que a nossa estratégia ela tem que sempre ser essa, né? A gente precisa treinar para o Enem. E é com o treino que você vai se sentir mais seguro para a prova. É com o treino que você vai achar, inclusive, os pontos de dificuldade. Você vai conseguir revisar, vai conseguir chegar num cenário de muita tranquilidade. E chegar no dia 3 de novembro, né? E arrasar com essa prova. E comentem. Aqui está o meu Instagram, ó. @elder_geografia. Eu tenho um projeto que sempre, ali nas 2 semanas que antecedem o Enem, todo dia eu posto um vídeo que eu chamo de GeoEnem, tá? Então todo dia eu vou postar vídeos com dicas rápidas, é vídeo de 1 minuto ou 30 segundos no máximo no Instagram. Então para você que não me segue ainda, Elder Geografia. Para quem está aqui acompanhando o vídeo no canal, se quiser se inscrever, fique à vontade para se inscrever. Sempre que possível eu estou postando vídeo aqui para Enem, para concurso. Eu tenho postado muito para concurso, porque era um meio de comunicação que eu tinha com a galera que vinha fazer concurso na Paraíba. Mas é isso. Então é isso. Sigam no treino de vocês, façam uma excelente prova e forte abraço. Valeu, gente!